Salve aos amigos, aos seguidores, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vim aqui falar sobre uma reflexão sobre a vida, né? Sobre o servir a Deus. Outro dia eu estava falando do Evangelho com um colega, né? Eu não fico falando vai para minha igreja, vai para tal igreja, vai para determinada igreja. Porque a verdade é o seguinte, o Evangelho é Jesus, entendeu? Eu prego Jesus, eu falo de Jesus, do amor de Jesus. Eu acredito que a igreja é importante na vida do ser humano, porque a gente tem que congregar para que a gente se relacione com os irmãos, aprenda com os irmãos, né? E adoramos a Deus juntos, né? Se confraternizamos juntos, porque no céu não vai ser ninguém individual. A grande ceia do Senhor é inclusa todos aqueles que servem a Deus. Então tem que haver um relacionamento com a igreja. E aqui não é diferente, a gente tem que se relacionar, tem que estar congregado, inserido no corpo de Cristo, para que a gente possa, louvado seja Deus, viver em comunhão com os irmãos, para que isso já comece aqui, nosso treinamento, vamos dizer assim, para que lá no céu a gente já chegue um pouco treinado, né? Porque vai ter que ter convivência com os irmãos, relacionamento, porque no céu não há exceção de pessoa, não há diferenças. Então a gente precisa congregar sim. Então eu não indico, onde eu congrego, vá na igreja tal, vai igreja tal, igreja de fulano, igreja de ciclano. Vá aonde você se sente melhor. Procure uma igreja que você se sente melhor, mas que procure uma igreja que traga a sã doutrina da pregação do evangelho, que tenha Jesus como base principal e a salvação de almas como propósito. Porque tem muitas igrejas aí, irmãos, que é triste falar, mas tem muitas igrejas aí que não estão muito ligando para esse negócio de salvação, não. Eles estão pregando o evangelho do dia, o evangelho da prosperidade, da barganha com Deus. Deus virou, ó, muitas igrejas aí, bolsas de valores, né? Uns pedem aquela famosa palavra, né? Se dá 500, Deus multiplica e faz virar 1000. Dá a casa, Deus vai dar outra casa para você, dá seu carro, que Deus vai dar um carro melhor. E é aquele negócio, virou um negócio, né? Se dá o dízimo de tanto, oferta de tanto, Deus vai fazer multiplicar na sua vida. Vou falar para você uma coisa. Eu ando examinando a Bíblia aqui há algum tempo já. E eu nunca vi uma palavra onde Deus negocia com o homem dessa maneira. Jesus, na sua passagem na terra, ele sempre falou do reino dos céus. Mas quando Jesus prega o reino dos céus, ele prega o arrependimento dos pecados. Para que o homem se arrependa dos seus pecados, busque a servir a Deus na retidão dos seus pensamentos, do seu coração. Em nenhum momento, nos 4 livros do Evangelho do Novo Testamento, até mesmo no Velho Testamento, eu não vejo uma orientação para dizer assim, da sua fazenda, da seu carro, dos seus bens, sua oferta, sua melhor oferta, para que você seja salvo. Os homens hoje, eles usam a Bíblia, igual outro dia eu estava falando com a minha esposa.
A palavra de Deus, em muitas religiões, são a mesma. A Bíblia é a mesma em muitas denominações. Mas as distorções da palavra são muitas, muitas. Cada um interpreta a Bíblia de uma maneira e prega conforme o seu coração o guia. Se o cara é ganancioso, e o pastor, o dirigente, o cabeça é ganancioso, ele vai distorcer as palavras sempre com o intuito de arrecadar dinheiro, arrecadar bens, arrecadar bonança, né? Se o cara é homofóbico, o cara é isso e aquilo, ele sempre vai distorcer a palavra para essa situação. A palavra de Deus, é uma só e consegue ser vista na mão de cada um em várias direções. Vai depender muito de quem está com ela na mão e do coração da pessoa. Louvado seja Deus. Então, por isso que Jesus falou, errais por não conhecer as escrituras, porque a gente termina sendo o quê? Manipulado. Manipulado por pessoas de má índole e de má intenção. Irmãos, louvado seja Deus. Deus nunca vai pedir para você riquezas. Deus nunca vai pedir para você bênçãos materiais. Sabe por quê? Deus é dono de tudo. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. Se Ele te abençoar, não vai ser por barganha se Ele quiser te abençoar. Não vai ser por negócios que a gente não tem capacidade intelectual para negociar nada com Deus. Ninguém tem. Ninguém tem essa capacidade de intermediar ou negociar com o nosso Deus. Deus, ele é acima de tudo e de todos. Deus é além da nossa imaginação, da nossa perspectiva de pensamento. Se Deus quiser abençoar você, ou abençoar a mim, ele vai abençoar. Simplesmente ele vai abençoar. Eu costumo dizer assim, como no princípio de Gênesis, quando Deus falou, haja sol, e o sol apareceu no firmamento, louvado seja Deus, e está aí até hoje, milhões e milhões e milhões de anos, haja separação das águas, as águas e a terra seca, e houve separação das águas da terra seca, até hoje Deus segura o mar no seu lugarzinho, e a terra seca está aí para a gente construir, plantar e colher. Até hoje, todas as palavras de Deus são firmes e verdadeiras. Então eu acredito assim que se Deus falar, haja bênção na vida do Macedo, haja bênção na vida daquela família, haja prosperidade na vida de fulano, haja saúde na vida de fulano, ninguém vai impedir. Nada pode impedir o operar de Deus. Ninguém. Então não existe negócios com Deus. A gente, ser humano, tem que andar com o coração limpo diante de Deus, fazer a obra de Deus sem pensar nada em troca, sem negociação com Deus. Se você quer doar uma cesta básica, se você quer doar uma quantia financeira, se você quer construir um templo para o Senhor, faça isso com um coração puro, sem achar que Deus tem que dar alguma coisa para você em troca. Porque nós, seres humanos, somos totalmente dependentes de Deus. É nós que precisamos de Deus. Nós somos totalmente, não é 99%, dependente de Deus. Se você não clamar, a Bíblia já fala que se você não clamar, as pedras clamam.
Entendeu? É indiferente se você não clamar. Deus, ele é tão poderoso, tão acima de qualquer coisa, que nós não temos, louvado seja Deus, condições para a negociação. A gente não consegue negociar nem com um juiz, nem com a justiça, se ela for certa e incorruptível. Imagina com um Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos e meus amigos, se você fazer qualquer coisa em relação à igreja, em relação aos irmãos, uma doação, uma benfeitoria na casa de Deus, na obra de Deus, para Deus, não faça nada pensando em retribuição futura. Porque não é isso. O evangelho não é isso. Coração puro não é negócio. Coração reto diante de Deus não é negócio. Não é casa de câmbio. Não é compra de ouro, de dólar. Não é investimento, não. Faça um coração puro. Sim, Deus retribui a todos aqueles que fazem o bem. Porque quem faz o bem sempre vai colher o bem. Sempre vai colher o bem. Eu acredito naquela lei da semeadura. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Então, meus irmãos, pensa nisso. Não negocie com Deus. Se for fazer qualquer coisa para o Senhor, qualquer coisa para um membro da casa do Senhor, para um membro do corpo de Cristo, faça com coração puro, sem pensar, hoje eu estou fazendo, vou dar uma coisa para o fulano, uma cesta básica, amanhã ele vai precisar, eu vou precisar dele. Você já está agindo com má intenção, você está agindo já com, sabe, sempre querendo alguma coisa em troca. E no reino de Deus não é dessa maneira. Não existe negócio. Não existe negócio. Se você tem um coração bom, um coração puro, e pode colaborar com o reino de Deus, pode colaborar no templo, pode colaborar com o irmão que está precisando de uma cesta básica, um remédio, qualquer coisa assim, faça um coração puro. Faça um coração reto diante de Deus. Deus, ele vai. Não é negócio. Entenda bem, não é negócio. Mas Deus está vendo suas ações. Se você não ser retribuído nessa vida pelas boas ações que você faz, você pode ter certeza, sempre haverá uma pedrinha a mais na sua coroa. Sempre haverá uma anotação a mais no memorial de Deus. Então, meus irmãos, reflita isso daí. Deus não é negócio, não é casa de ações, não é casa de jogatina, não é aplicação, nem ouro, nem dólar. Deus, ele não precisa dessas coisas. Vamos parar de meninice. Vamos parar de murmuração. Vamos parar de achar que somos os mais espertos. Louvado seja Deus. Pois não somos nada diante de Deus. Precisamos ter coração limpo, coração puro, coração verdadeiro. Se for fazer algo a alguém, se for fazer o bem, um benefício ao próximo, faça sem nada em troca. Que seu coração seja puro, limpo, verdadeiro, um coração reto diante do Senhor. É isso que nós precisamos ser. É dessa maneira que precisamos viver. E o reino de Deus, ele vai crescer. O reino de Deus, ele vai sempre se expandir. Louvado seja Deus. Deixo essas palavras para vocês. E assim que Deus colocar outra palavra no meu coração, eu volto a falar com vocês. Deus abençoe. Ótimo dia, abençoado. Um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de bênção, um dia de reflexão. Deus não é negócio. Deus é bênção. Deus é prosperidade e vida eterna.
Mas nós precisamos de ter um coração limpo, reto diante de Deus. Um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração puro, para que possamos alcançar a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é negócio. Isso é vida. Vida com abundância. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.